Imagine explorar as profundezas do Abismo de Mariana, onde a escuridão é absoluta e a pressão esmagadora. Foi lá que os cientistas encontraram algo que desafia toda lógica e compreensão. A descoberta foi tão inquietante que até os mais destemidos pesquisadores hesitam em retornar ao fundo desse abismo insondável. Neste vídeo, você mergulhará nos mistérios ocultos das profundezas oceânicas e desvendará os segredos guardados em um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Prepare-se para uma jornada que pode mudar para sempre sua visão sobre a vida na Terra e talvez além dela. Em 1996, o The New York Times publicou um relato surpreendente sobre um incidente assustador nas profundezas do Abismo de Mariana. O navio de pesquisa americano Glomar Challenger lançou um equipamento esférico especialmente projetado para resistir à pressão extrema do oceano. A tripulação apelidou o dispositivo de ouriço, mas o que aconteceu em seguida fez com que ninguém mais quisesse descer até lá novamente. Pouco depois do início da missão, um som metálico perturbador ecoou do fundo do oceano, como se algo estivesse arranhando a estrutura. Alarmados, os pesquisadores puxaram o equipamento de volta à superfície e ficaram chocados com o que viram. A poderosa estrutura de aço estava completamente deformada, como se tivesse sido esmagada por uma força desconhecida. O cabo de aço, com quase 20 centímetros de diâmetro, parecia ter sido cortado com precisão cirúrgica. As especulações explodiram. Teria sido obra de uma criatura marinha colossal, talvez um monstro dos abismos, ou um encontro com tecnologia extraterrestre. Outros ainda apontaram para polvos gigantes, conhecidos por sua inteligência e força surpreendente, mas nenhuma dessas explicações pôde ser provada, e o mistério continuou sem solução. Não foi um caso isolado. Poucos anos depois, um grupo de cientistas alemães teve sua própria experiência aterrorizante ao enviar um equipamento para explorar a região conhecida como Haidu Deep. No meio da descida, as câmeras captaram algo inacreditável: criaturas humanoides reptilianas atacando a estrutura metálica. Em pânico, a equipe disparou uma descarga elétrica para afastá-las. O monstro recuou para as sombras, mas as imagens registradas foram insuficientes para provar sua existência. Com o tempo, os rumores sobre seres misteriosos nas profundezas do oceano começaram a se espalhar entre cientistas e exploradores. Pescadores furtivos relataram estranhos brilhos saindo do abismo, enquanto capitães de embarcações menores afirmaram que seus barcos, sem explicação, eram puxados a uma velocidade absurda, como se algo colossal estivesse os arrastando para o fundo. O que realmente se esconde no abismo mais profundo da Terra? Seres desconhecidos? Inteligência alienígena? Ou apenas um fenômeno natural que ainda não compreendemos? O oceano guarda seus segredos. Mas por quanto tempo mais? Escondida no Oceano Pacífico Ocidental, perto das Ilhas Marianas, a Fossa das Marianas é uma das regiões mais enigmáticas do planeta. A apenas 200 quilômetros da costa, essa área não é apenas um ponto de interesse científico, mas também um monumento nacional e reserva marinha dos Estados Unidos, protegido contra pesca e mineração. No entanto, a beleza natural do local pode ser apreciada por mergulhadores e exploradores corajosos. Sua forma lembra uma lua crescente gigante, estendendo-se por impressionantes 2.550 quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura. No coração desse abismo fica o Challenger Deep, o ponto mais profundo já registrado, atingindo incríveis 10.994 metros abaixo da superfície. Para efeito de comparação, se colocássemos o Monte Everest dentro da fenda, sua imponente altura de 8.848 metros ainda deixaria um vazio de mais de 2 quilômetros de profundidade até a superfície do oceano. Embora a Fossa das Marianas seja envolta em lendas assustadoras, alguns relatos são difíceis de ignorar. Em 1918, caçadores australianos relataram um encontro com um peixe branco e translúcido medindo quase 30 metros de comprimento. A descrição era incrivelmente semelhante ao temido Megalodon, um tubarão pré-histórico que supostamente desapareceu há 2 milhões de anos. Restos fossilizados dessa fera mostraram que seus dentes podiam atingir 10 centímetros e sua boca monstruosa tinha quase 2 metros de largura. Para tornar o mistério
ainda mais intrigante, oceanógrafos descobriram dentes gigantes no fundo do Pacífico, datados de apenas 11 mil anos atrás. Isso levanta uma questão intrigante: será que alguns megalodontes ainda habitam as profundezas da Fossa das Marianas? As primeiras tentativas humanas de alcançar esse mundo desconhecido aconteceram em 1960, quando o oficial da Marinha Americana Don Walsh e o explorador Jacques Piccard desceram no batiscafo Trieste. Essa cápsula submarina, com paredes de aço de 12 centímetros, levou 5 horas para atingir o fundo e permaneceu lá por apenas 12 minutos antes de iniciar a longa subida de volta à superfície. No entanto, o que eles viram foi surpreendente: uma criatura parecida com um linguado, desafiando as expectativas de que a vida não poderia existir sob pressões tão extremas. A exploração continuou e, em 1995, cientistas japoneses enviaram um submersível não tripulado para as profundezas da fossa. Mas a maior conquista veio em 2009, quando o robô subaquático Nereus chegou ao ponto mais profundo do planeta, capturando imagens inéditas e coletando amostras do solo oceânico, revelando um ecossistema completamente alienígena. E assim, enquanto a ciência avança, os mistérios da Fossa das Marianas continuam a desafiar nosso entendimento, deixando no ar a pergunta: o que mais pode estar escondido nas sombras desse abismo inexplorado? Em 2016, câmeras subaquáticas da nave Oceanus Explorer capturaram imagens impressionantes no fundo da Fossa das Marianas. O que os cientistas encontraram lá embaixo desafiou todas as expectativas. Formas de vida bizarras, desconhecidas e incrivelmente adaptadas a um mundo de escuridão absoluta e pressões extremas. Entre os habitantes dessa região, o tubarão demoníaco domina as camadas superiores, vivendo entre 200 e 1.300 metros de profundidade. Sua pele escura esconde células eletrossensíveis capazes de detectar presas no breu do oceano. Mas ele não é o único caçador sinistro das profundezas. O tamboril abissal usa uma isca bioluminescente para atrair vítimas diretamente para sua boca monstruosa, onde são engolidas inteiras. Seu estômago elástico pode expandir para acomodar presas 2 vezes maiores que seu próprio corpo. E então temos um verdadeiro fóssil vivo, o tubarão-cobra, um predador com 80 milhões de anos de história que desliza entre as sombras com seu corpo longo e dentição aterrorizante. Com até 2 metros de comprimento, ele se alimenta de lulas, tubarões menores e peixes desprevenidos. Se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer o Barriwai, um peixe com uma cabeça completamente transparente. Ele pode enxergar através do próprio crânio, detectando predadores e presas com seus olhos tubulares brilhantes. Mas talvez o mais bizarro de todos seja o Eichus dax, uma criatura que se alimenta por absorção de substâncias químicas do ambiente, vivendo em simbiose com bactérias extremófilas. Até mesmo cientistas experientes sentem um frio na espinha ao estudá-lo. A Fossa das Marianas não abriga apenas criaturas bizarras, também guarda segredos geológicos inexplicáveis. A 1.358 metros de profundidade, encontra-se o vulcão Daikoku, cuja cratera contém um lago de enxofre derretido com temperaturas atingindo 300 graus Celsius. Fora da Terra, um fenômeno parecido só foi encontrado na lua Io de Júpiter, alimentando teorias sobre a origem da vida nos oceanos primitivos. E por falar em vida estranha, que tal amebas gigantes de 10 centímetros visíveis a olho nu? Conhecidas como xenóforos, essas criaturas unicelulares desafiam todas as regras da biologia, sobrevivendo a pressões esmagadoras e a toxinas mortais como urânio, mercúrio e chumbo. Elas prosperam onde quase nenhum outro organismo resistiria. Apesar de décadas de exploração, a maior parte da Fossa das Marianas permanece um enigma. O solo do abismo, coberto por um lodo denso formado ao longo de milênios, esconde vestígios de um passado desconhecido, raramente perturbado. Esse mundo silencioso segue guardando segredos que podem mudar nossa compreensão sobre a vida na Terra e talvez além dela. O que mais pode estar espreitando nas profundezas desse abismo intocado? Das margens costeiras às profundezas misteriosas do oceano, criaturas mutantes e inesperadas espreitam sob a superfície, aguardando o momento de serem descobertas.
É surreal, não é? Então, prepare-se para embarcar nessa jornada com a gente. Testemunhe encontros incríveis e capturas inacreditáveis que desafiam toda a lógica. Cenas que você nem deveria estar vendo, mas aqui estão, pronto para o inesperado. Vamos lá! Em um rio do Texas, um casal de pescadores estava em busca de uma boa pescaria, esperando capturar apenas alguns peixes pequenos. Mas, de repente, um enorme splash perto da margem mudou tudo. Com gritos de surpresa, eles correram para ver o que era. E, para sua surpresa, encontraram um gigantesco jacaré-gar. Normalmente encontrado apenas no rio Ohio ou no Golfo do México, essa criatura monstruosa parecia ter saído direto de uma história inacreditável. Com muita coragem e força, os pescadores conseguiram capturá-lo com as próprias mãos, amarrando-o com uma corda para medi-lo. O resultado? Um colosso de impressionantes 2,18 metros de comprimento. Após uma breve batalha para contê-lo, eles decidiram libertar o gigante de volta ao rio, deixando para trás uma história que jamais esquecerão. O enigma da praia na Flórida. Oh my! Em setembro de 2014, uma cena inusitada chamou a atenção de banhistas em uma praia da Flórida. Enquanto todos aguardavam o espetáculo dos golfinhos, algo inesperado apareceu na areia: um tubarão azul encalhado, com a boca aberta e imóvel. Inicialmente, os moradores acreditaram que ele estivesse morto, mas ao tocarem no animal, perceberam um leve movimento. Determinados a ajudá-lo, uniram forças e, com esforço coletivo, conseguiram devolvê-lo ao oceano. Provavelmente, o tubarão havia se perdido durante a caça de presas, mas graças a esses heróis improvisados, ganhou uma nova chance de voltar ao seu habitat. Surpresa nas águas de Gilum. Avançando para 2023, uma equipe de especialistas em vida marinha embarcou em uma missão intrigante nos resorts de pesca de Gilum, na Tailândia. Durante suas pesquisas, se depararam com uma descoberta surpreendente: um bagre gigante Mekong, conhecido por sua peculiar ausência de farpas e dentes, algo raro em sua espécie. Para medir seu tamanho e peso, os especialistas se aventuraram na água e registraram um recorde impressionante. O animal pesava 137 quilos. Após coletar todas as informações, o gigante foi cuidadosamente devolvido ao seu ambiente natural, um verdadeiro espetáculo da natureza que ficará na memória. A paixão por bagres levou um pescador determinado ao famoso Rio das Pérolas, onde ele sonhava fisgar um verdadeiro gigante, e dessa vez, a sorte estava ao seu lado. Ele conseguiu capturar um impressionante bagre que, sem dúvida, se tornou o troféu de sua vida. Depois de entrar na água para uma sessão de fotos memorável, ele mediu o colosso, incríveis 2,67 metros de comprimento e cerca de 127 quilos. Mas, fiel à tradição do capture e solte, o pescador devolveu o gigante às águas, levando consigo apenas as imagens e a emoção de um momento inesquecível. Para muitos, a pesca é apenas um hobby, mas para esse pescador é uma verdadeira missão de vida. Durante mais um dia em busca de novas conquistas, ele lançou sua rede e foi surpreendido por algo gigantesco, um verdadeiro monstro do rio. A captura era uma fêmea de peixe-jacaré, conhecida por ser maior que os machos e impressionar com sua aparência intimidante. O peixe tinha um corpo alongado e uma fileira dupla de dentes afiados como lâminas, perfeitos para despedaçar qualquer presa. Trazer essa predadora para a margem foi uma batalha épica, mas, com paciência e habilidade, ele conseguiu completar sua missão. O prêmio, um impressionante exemplar que ultrapassava os 54 quilos, deixando para trás uma história digna de respeito entre os amantes da pesca. Dude, what is that? Dois amigos decidiram tentar a sorte em um rio, em busca de um grande prêmio. No entanto, as horas passaram sem nada além de frustração e algumas piadas sobre a falta de sorte. Mas quando já estavam quase desistindo, o inesperado aconteceu. Um deles sentiu um peso enorme na linha e começou a puxar com esforço. Do outro lado, revelava-se um impressionante bagre, quase 36 quilos e 99 centímetros de comprimento. A criatura lutava com todas as suas forças para escapar.
mar, mas a vitória foi dos amigos. Depois de algumas fotos épicas com sua captura gigante, eles decidiram devolver o peixe à água, celebrando a aventura que transformou um dia comum em uma história inesquecível. That thing is gigantic. Durante um dia de pesca aparentemente normal, este pescador se deparou com algo verdadeiramente raro e aterrorizante quando ele puxou o que parecia ser uma captura comum. Ficou chocado ao ver a criatura, uma boca humana com dentes e uma cabeça que lembrava a de uma vaca. O pescador, atônito com a visão, imediatamente reportou o ocorrido. Após um exame mais detalhado, foi confirmado que não se tratava de um ser sobrenatural, mas de um peixe com uma mutação rara, possuindo uma cabeça de ovelha. Mesmo assim, para o pescador, essa descoberta inusitada se tornou uma das experiências mais extraordinárias de sua vida. He's gotta be 30 pounds. Wow. That's a pig. Um grupo de amigos decidiu testar sua sorte no rio Mississippi, buscando a captura de um peixe gigante. Depois de horas de tentativa e frustração, estavam prestes a desistir quando, de repente, um dos pescadores sentiu um puxão poderoso na linha. Para sua surpresa, era um verdadeiro monstro, um peixe-gato colossal, pesando impressionantes 54 quilos. Após um esforço hercúleo para tirá-lo da água, conseguiram capturar o gigante e registrar algumas fotos memoráveis. O pescador, sem acreditar no tamanho do troféu, exclamou: "Esse é sem dúvida o maior peixe da minha vida." E após a foto, o monstro foi gentilmente devolvido ao seu habitat, deixando todos maravilhados com a descoberta. This is the Somme. Slimy skin, tentacle. O famoso pescador Jeremy Wade mergulhou nas águas de Chernobyl em uma missão única: investigar como a radiação havia transformado a vida aquática. Acompanhado por seu colega, ele procurava criaturas mutantes que pudessem ter sido alteradas por esse ambiente hostil. Após algum tempo, ele fez uma descoberta impressionante: um peixe de corpo longo e afilado, com tentáculos cobertos por uma pele viscosa. Embora o risco de manusear a criatura fosse alto, Jeremy usou luvas e fez uma análise cuidadosa. Com sucesso, ele documentou a captura e, depois de completar sua missão, devolveu o peixe às águas contaminadas. O peixe, com sua forma alongada e cabeça larga, ficou gravado na memória de Jeremy como uma das criaturas mais misteriosas que ele já encontrou. Depois de um dia de pesca, um homem estava inspecionando suas capturas quando, para sua surpresa, uma pequena criatura semelhante a um inseto emergiu da boca de um dos peixes. A criatura rapidamente rastejou pelo braço dele antes de voltar para a água, deixando todos ao redor chocados e preocupados. Apesar do susto, o pescador permaneceu ileso. Especialistas locais explicaram que a estranha criatura era uma praga marinha, provavelmente presa na barriga do peixe. Embora incomum, esse encontro não representava perigo, mas certamente se tornou um momento inesquecível para todos os envolvidos. Os oceanos abrigam muitas criaturas misteriosas, algumas das quais ainda não conseguimos entender. Há alguns anos, uma equipe de pesquisadores marinhos estava explorando as águas geladas do Oceano Ártico para um projeto de estudo, quando fizeram uma descoberta surpreendente. Na praia, eles encontraram o corpo de uma sereia, em péssimo estado, como se tivesse sido arrastada pelas ondas. Após uma inspeção mais detalhada, os cientistas levantaram hipóteses sobre o que poderia ter causado sua morte. Uma possível invasão de um grande predador marinho, ou talvez tenha se perdido acidentalmente e não conseguiu sobreviver. Este vídeo gerou um grande debate. Seria essa uma prova de que as sereias realmente existem, ou apenas um fenômeno raro? Apesar da empolgação de muitos, os céticos continuam questionando a autenticidade do avistamento, mantendo a dúvida sobre a verdadeira natureza dessa criatura encontrada na costa gelada. No, try not to run into it. Uma família estava aproveitando um passeio de barco em San Diego, Califórnia, sem imaginar que o oceano tinha algo inesperado reservado para eles. Enquanto navegavam, avistaram algo flutuando na superfície da água. Curiosos, se aproximaram para investigar e descobriram uma criatura colossal, do tamanho de uma prancha de surf. Ao se aproximarem, perceberam que o gigante estava morto, provavelmente levado pelas correntes até ali. Surpresos com o tamanho e a aparência do animal, decidiram levá-lo
levá-lo para a costa e entregá-lo aos especialistas da Marinha, que agora estudam o mistério dessa descoberta impressionante. Alguns anos atrás, uma baleia massiva apareceu nas águas rasas do Golfo do México, deixando todos ao redor preocupados. Quando os moradores chegaram ao local, encontraram o animal em estado crítico, lutando para voltar para o mar. Várias pessoas se uniram para tentar salvá-la, mas o motivo de sua presença tão próxima da costa gerou especulações. Alguns acreditavam que ela poderia ter se aproximado em busca de presas, ou para fugir de um predador. Outros sugeriram que a baleia estava simplesmente no fim de seu ciclo de vida, já debilitada. O que parecia certo é que a baleia estava em um momento de vulnerabilidade extrema, com as águas do Golfo marcando o fim de sua jornada. Durante uma rotina no Parque Nacional, um funcionário fez uma descoberta chocante: um gigantesco tubarão preso em uma rede. Ao se aproximar, ele percebeu que não se tratava de um tubarão comum, mas de um tubarão lixa, lutando desesperadamente para se libertar. A rede provavelmente havia sido deixada por caçadores, mas para o tubarão era uma armadilha mortal. Sem hesitar, o funcionário pegou sua faca e começou a cortar a rede com cuidado, garantindo que o tubarão fosse liberado. Finalmente, depois de uma batalha pela vida, o tubarão lixa nadou de volta para as águas abertas, agradecendo pela chance de continuar sua jornada. Essas criaturas misteriosas são apenas a ponta do iceberg do que se esconde nas profundezas do oceano. O que mais estará à espreita, esperando ser descoberto? Se você está tão fascinado quanto nós, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum desses encontros assustadores e fascinantes. Lembre-se, no fundo do mar, os mistérios nunca dormem. Até o próximo mergulho no desconhecido.